Olá, meus amigos, meus irmãos. Sou Luciene, colaboradora da Sociedade Espírita Irmã Rosália. E a nossa conversa hoje será sobre este livro aqui, uma das obras básicas da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, que teve sua primeira edição em abril de 1864 e que trata mais especificamente sobre o aspecto religioso da doutrina, ou seja, o Evangelho traz a mensagem do Cristo aclarada, explicada, desenvolvida pelos conhecimentos que a doutrina espírita nos revelou. Ele não é um novo evangelho, ele traz a mensagem do Cristo segundo os ensinamentos espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo não tem outro objetivo senão o de nos convidar ao estudo e ao entendimento das palavras de Jesus. Em seus 28 capítulos, o último deles, uma coletânea de preces espíritas, o Evangelho é um convite que a espiritualidade nos faz para entendermos, para vivenciarmos os ensinamentos do Mestre Jesus. Para que nós possamos entender, compreender a importância dessa obra para a nossa trajetória de espíritos imortais, nós temos que nos deslocar para antes mesmo de sua publicação. Quando Allan Kardec trabalhava na organização do Evangelho segundo o Espiritismo, ele indagou aos espíritos o que é que os espíritos pensavam da importância daquela obra que ele estava trabalhando no momento. Os espíritos responderam que era um livro de doutrina de grande influência, porque o mundo encontraria neste livro as explicações e os ensinamentos que auxiliariam na vida prática das pessoas e das nações. E que obra era essa a que os espíritos se referiam? Era o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sabemos que o universo e tudo o que nele existe é regido por leis, que são as leis de Deus. Nós sabemos também que essas leis elas estão gravadas na nossa consciência, mas que é sempre necessário lembrá-las, porque como espíritos inferiores que somos, acabamos muitas vezes por ignorá-las, esquecê-las e até mesmo transgredi-las. Deus nos enviou então um professor, o melhor professor que podia existir, para nos servir de guia e para nos servir de modelo, porque além de conhecer profundamente a lei de Deus, fez dela o seu exemplo de vida. E que modelo perfeito é esse que Deus nos enviou à Terra para nos lembrar de suas leis? Jesus Cristo. E Jesus deixou-nos o seu Evangelho. Então, se já tínhamos o Evangelho de Jesus transcrito no Novo Testamento, por que uma obra trazendo esse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo? Os Espíritos respondem a Kardec, conforme foi descrito aqui mesmo na introdução do Evangelho. Jesus empregava muitas vezes alegorias, parábolas, porque falava conforme o tempo, os lugares, os costumes de onde ele passava. Seria, então, de extrema importância que a lei de Deus ensinada por Jesus fosse explicada, desenvolvida, pois são tão poucos aqueles que compreendem e muito menos aqueles que a praticam. O Evangelho segundo o Espiritismo nasceu desta resposta dos espíritos. Foi aí que Kardec percebeu a necessidade de voltar ao Novo Testamento e explicá-lo à luz da doutrina espírita, que é a chave pela qual tudo se explica de modo fácil. Mas não basta termos a chave, acharmos a chave muito bonita, andarmos com a chave no bolso e não utilizarmos essa chave, que é a doutrina espírita. E é isso que Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, onde cada capítulo foi colocado na ordem certa para que fique fácil a nossa compreensão das lições trazidas pelo Mestre Jesus. A palavra Evangelho diz respeito a compreender as leis de Deus por meio dos ensinamentos de Jesus. Chico Xavier, no livro Entender Conversando, comentou a respeito da importância do Evangelho. Ele disse que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Portanto,
As leis de Deus são imutáveis e não podem ser violadas. E o Evangelho segundo o Espiritismo, como um guia de conduta moral, nos ensina de forma simples e direta todas essas leis de amor e caridade que foram vivenciadas por Jesus. Nos ensina a combater o orgulho, o egoísmo, as más tendências que trazemos conosco quando reencarnamos. O Evangelho foi, então, organizado todo com esse fim. Nos primeiros capítulos, de 1 a 4, nós temos a base dos ensinamentos de Jesus. Já os capítulos de 5 a 10 nos mostram até onde nós conseguiremos chegar. O nosso processo de redenção, a nossa trajetória de evolução espiritual, que é um processo difícil, que não é simples, mas que deve ser iniciado o mais rapidamente possível. Sabendo dessa dificuldade, Kardec elabora nos capítulos de 11 a 17 uma orientação para essa trajetória. Nós temos nestes capítulos uma sequência de exercícios diários que precisamos fazer para evoluir. Amar ao próximo como a si mesmo, perdão das ofensas, amar os inimigos, honrar o pai e a mãe, enfim, uma lista de ações que devemos fazer para evoluir, para aprender, para melhorar. Só que o Evangelho, como nós já dissemos, ele não é um livro só para os indivíduos. Ele é um livro para a vida prática das nações. Contém a base para a transformação da nossa sociedade, onde nós vamos transformar o mundo num lugar melhor para todos. Esse aspecto coletivo é tratado por Allan Kardec nos capítulos de 18 ao capítulo 26. Encerrando o Evangelho, temos os capítulos que tratam da nossa conexão íntima com Deus, a oração. Pela oração, a criatura une-se ao Criador, que é o propósito da religião. Quando nós entendermos as leis naturais que estão na base, o caminho que cada um de nós deve trilhar e a nossa responsabilidade com o coletivo, começaremos a nos unir ao Criador. Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, utilizando a fé raciocinada, é obter o conhecimento das leis de Deus e dos exemplos de Jesus e transformá-lo em ferramenta essencial para a prática do bem. Essas atitudes irão nos ajudar tanto na caminhada para a verdadeira felicidade, quanto no nosso crescimento moral e espiritual. Jesus nos disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". E é baseado nessa fala do Cristo que Allan Kardec elabora a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Devemos nos lembrar sempre que, onde a palavra do Evangelho se faz ouvir, a caridade reina, e onde a caridade permanece, Jesus estará presente. Obrigada a todos. Fiquem com Deus.